Louvado é o nome do Senhor, viu? Maravilha, viu? Deus abençoe vocês. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos estudando esse mês alguns temas, né? O pastor Domício, na semana passada, falou sobre adoração. E hoje o tema porque a oração fortalece a minha fé, né? Então, por que a oração fortalece a minha fé? E eu quero ler com os irmãos, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Glória a Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Deus abençoe a vida dos irmãos. Estou muito feliz por cada um de vocês, né, pela vida do pastor Maurício Picarelli, que eu tenho certeza daqui um dia nós estaremos ouvindo ministrar a palavra do Senhor também, né? Já ouviu pregar. É um homem que tem uma profundidade muito grande na palavra de Deus. Pela vida do pastor André, né? Pastor André ali atrás, é um teólogo. Eu tenho certeza que, né, Deus, Ele vai fazer grande maravilha em nosso meio. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 6, assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está oculto, e o teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Aleluia. Então o tema é, por que a oração fortalece a minha fé? Amados, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você recebe a palavra de Deus, ela produz fé no seu coração, ela alimenta a sua fé. Aí você precisa fortalecer a sua fé. E como é que nós fortalecemos a nossa fé? É através da oração. A oração, ela te fortalece a sua fé, ela fortalece a sua vida espiritual. E aqui nesse texto, Jesus, ele fala sobre exclusividade e relacionamento. Interessante que Jesus, ele fala assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ele está falando de exclusividade, ou seja, nós devemos oferecer para Deus exclusividade. A oração, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Uma vez que você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você precisa desenvolver o hábito de orar. Você precisa criar hábito de oração. Você precisa ter relacionamento com Deus. Interessante que o próprio Jesus, ele falou isso aqui. Jesus, ele poderia, como sendo Jesus, sendo Deus, ele poderia falar assim: olha, eu não preciso orar. Ele poderia dizer para os discípulos: vocês oram porque eu não preciso. Mas ele deu o maior exemplo de oração. Ele nos ensinou como nós devemos orar, porque o próprio Cristo, ele se separava para se relacionar com o Pai. Então, se nós lermos a Bíblia, o Antigo Testamento ao Novo Testamento, todos os livros da Bíblia, você vai encontrar passagem falando a respeito da oração. Você vai encontrar pessoas que tiveram grandes relacionamentos com Deus e que alcançaram vitória, porque o relacionamento com Deus, a oração, ela produz esse resultado, e ela produz
fé na vida da pessoa, e através disso, a pessoa ela é abençoada. Se nós lermos, por exemplo, Abraão, a Bíblia diz que Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló, e Deus livrou de uma destruição. Né? Então isso chama o quê? Relacionamento. Nós vemos Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, no seu quarto, né? Ele, 3 vezes ao dia. E o que ele estava fazendo ali, irmãos? Ele estava tendo relacionamento com Deus. Então, orar é importante. Quando você ora, você desenvolve percepção espiritual, você tem força para estar na presença de Deus, né? Você tem disposição para servir a Deus, tudo isso através da oração. A oração produz tudo isso na vida do cristão, e Jesus, ele nos ensinou que nós devemos orar. Então, uma vez que você aceitou Cristo como seu Salvador, você precisa desenvolver o hábito da oração. Você precisa buscar a presença de Deus. Jesus, em Marcos capítulo 1, versículo 35, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos estar lendo várias passagens da Bíblia para confirmar o próprio Cristo aqui falando a respeito da oração. Veja só o que Jesus ele diz assim, ó: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, cantar, pregar? Não. Foi para um lugar deserto, orar. Então Jesus ele diz assim, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O que ele estava tendo aqui, irmãos? Relacionamento. O relacionamento, ela produz na vida da pessoa, ela vai fazer com que a pessoa, ela tenha uma identidade em Cristo Jesus. Então Jesus, ele estava se relacionando com o Pai através da oração. Jesus, ele investia tempo, né, na oração. Ele investia tempo, ele saía de manhã cedo, todos os dias. Jesus orava. Né? Em Lucas capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 5, versículo 16 diz assim, porém, ele retirava-se para um lugar deserto e ali orava. Né? Então isso era comum para Jesus. Ele se retirava para um lugar deserto e ali ele orava. Ele orava a Deus. Jesus investia tempo em oração. Por que o ministério de Jesus foi marcado por sinais e milagres? Engraçado, irmãos, que lendo a Bíblia, eu descobri, eu vi que Jesus, ele orava muito sozinho. Né? Você quase não vê os discípulos de Jesus orando com Jesus. Ele passava uma boa parte do tempo sozinho em oração. Porque ele buscava um relacionamento com o Pai. Jesus, ele orava 2, 3 horas. Né? E quando ele descia, sinais e milagres o acompanhavam. Porque ele tinha um relacionamento com o Pai. E os discípulos de Jesus vendo isso, o seu mestre curando enfermos, grandes sinais acontecendo no ministério de Jesus. E interessante que um belo dia os discípulos chegam para Jesus, isso está escrito lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1.
né? A Bíblia diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Então os discípulos de Jesus não pediu, eles poderiam falar assim: Senhor, nos ensina a pregar, Senhor, nos ensina a curar os enfermos, porque onde Jesus passava, sinais acontecia, milagres acontecia. Eles poderiam falar: Senhor, nos ensina a fazer as maravilhas que o Senhor faz. Mas os discípulos entenderam que todos aqueles sinais só poderia acontecer se eles aprendessem a ter relacionamento com o Pai. A ter relacionamento. Então, nós precisamos buscar isso em Deus, né? Buscar, pedir que o Senhor nos ensine a orar. Talvez você fale assim: mas eu não sei orar, né? Eu não sei como orar. O apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos orar todo o tempo, orar sem cessar. Mas como que é isso, pastor? Eu preciso gastar tempo em oração, eu preciso ficar ali de joelho 1, 2 horas, ou... Não. Você precisa ter um relacionamento com Deus aonde você estiver. Você está no seu trabalho, você precisa estar em comunhão com o Pai. George Moody, alguém uma vez perguntou para ele assim: você deve orar muito, né? Você ora o quê? Quantas horas? 1, 2 horas, 3 horas de oração? E Moody diz assim: eu não oro mais que 10 minutos, mas também não passo mais que 10 minutos sem orar. Aleluia. Ele estava dizendo que ele tinha um relacionamento com o Pai. Um relacionamento. Então é isso que nós precisamos. O que vai fortalecer a sua fé é o seu relacionamento com Deus, né? E através disso, irmãos, quando você oferece para Deus exclusividade, porque Deus quer isso, Deus quer exclusividade, né? Foi por isso que o próprio Jesus, ele falou em várias passagens, né? Ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ele não estava mandando que ninguém parasse de trabalhar, de fazer os seus afazeres, mas ele estava dizendo que você deveria colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Ele estava dizendo que você deveria manter um relacionamento exclusivo com o Pai. Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim, Jesus falando aqui, e disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Exclusividade. Colocar Deus em primeiro lugar. Isso vai fortalecer a sua fé, né? Quando você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você oferece a sua primícia a Deus, você levanta, você oferece a Deus a sua primícia. Mas nós vivemos um mundo tão conturbado, tão cheio de afazeres, não é? Um mundo capitalista, onde a pessoa precisa ganhar dinheiro, ela precisa se preocupar com tantas coisas, e elas esquecem de oferecer a Deus a sua primícia, ela esquece de oferecer a Deus a sua exclusividade, ela esquece de oferecer a Deus o seu melhor. Mas quando você levanta, você fala: Deus, eis-me aqui, Senhor, vai comigo no meu trabalho, Senhor, sê comigo aonde eu for. Você está oferecendo a Deus, você está dando a Deus a sua exclusividade. E nós precisamos criar esse hábito. Pastor, mas eu não sei. Cria, fale com Deus. Fale como se você estivesse falando com uma pessoa. Se relaciona com o Pai. E através daí Deus vai te levando a lugares maiores. É por isso que Jeremias diz assim: clama a mim,
e respondei-te-ei, anunciai-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, né? Quando você clama, quando você oferece a Deus o seu tempo e você clama o Senhor, Ele vai te revelando coisas grandes. Ele vai te revelando coisas que você não conhece, que o homem ainda não conhece, por mais que você possa encontrar uma pessoa que ora muito, mas ainda ela não descobriu tudo de Deus. Mas Deus quer revelar o seu coração, a sua igreja. Aleluia. Então nós devemos dar a Deus o nosso melhor. E quando nós nos relacionamos, quando nós oferecemos ao Senhor a nossa exclusividade, Deus nos recompensa. Deus nos dá a recompensa. O salmista Davi, ele fala no Salmo 145, versículo 18, ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que invocam, o invoca em verdade. Então Deus está perto daqueles que o invocam. E o salmista diz assim, que o Senhor está perto também daqueles que têm um coração quebrantado, um coração contrito. Então cheguem na presença de Deus com um coração quebrantado, um coração contrito. Hebreus capítulo 11, versículo 6, assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Recompensa. Deus tem recompensa para aqueles que oferecem a Ele exclusividade. O texto está dizendo aqui, né? Se você entra no teu quarto, se você separa tempo para Deus e ora ao seu Pai que está em oculto, e que está em oculto vê a sua oração, a Bíblia diz que Ele vai te recompensar. Aleluia. Ele vai te recompensar. Você vai ser abençoado. Coisas vão acontecer na sua vida, milagres vão acontecer, bênção financeira, material, espiritual vai acontecer. Daniel orava 3 vezes ao dia no seu quarto. E quando ele se deparou, quando ele foi jogado na arena para ser comido pelos leões, Deus o livrou. Por que, irmãos, que Deus livrou? Será que se ele ficasse lá no seu quarto, dormindo, Deus o ia livrar? Não, porque ele criou um relacionamento com Deus. E quando veio a dificuldade, quando veio o problema, Deus o livrou. O pastor pregou aqui, falando sobre Senaqueribe, Josafá, né? Josafá clamou e Deus deu o livramento. Então, assim, e Deus, Ele recompensa quando nós entregamos a Ele a nossa vida. Quando nós buscamos ao Senhor de todo o coração. Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago diz assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e ore uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo, é poderosa e eficaz. Aleluia. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Aleluia. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são, sim, poderosas em Deus, para a destruição de fortaleza. Aleluia. A oração, amados,
A oração é uma ferramenta que Deus dá para o crente. É uma ferramenta. Né? Por isso que Paulo está dizendo assim, que as armas, né, as armas que você tem, a oração, ela é poderosa para destruir fortalezas. O crente que ora, o diabo não toca, o diabo não pode tocar sobre a vida daqueles que servem a Deus. Então as suas armas, as armas que você tem, elas são poderosas em Deus. E Tiago diz assim, que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. E Tiago diz que Elias era homem sujeito igual a nós, com as mesmas paixões, mas orou para que não chovesse. E diz a Bíblia que não choveu por 3 anos e meio. E Elias orou de novo para que chovesse e choveu. Agora, por que Elias, esses homens, como Daniel, né, como Abraão, como Josué, que diz a Bíblia que Josué orou e o sol retrocedeu em 10 graus? Por que esses homens tinham intimidade com Deus? Porque eles descobriram, eles tiveram um posicionamento, e eles descobriram quem eles eram em Cristo. Então a oração, amados, o seu relacionamento com Deus, ele vai te levar a um posicionamento, e você vai descobrir quem você é em Cristo Jesus. O que você representa em Cristo, o que a palavra de Deus representa na sua vida. Então isso se chama posicionamento, né? Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus está dizendo que nós devemos chegar no trono da graça com confiança, né? A pessoa tem que chegar diante de Deus tendo a certeza de que Deus vai ouvi-la. Então, quando você chega diante do trono de Deus, quando você ora, você precisa ter certeza. Isso se chama o quê? Posicionamento. Você sabe quem você representa no reino espiritual. Você sabe do seu posicionamento no reino espiritual. Aí você vai chegar diante de Deus. Você vai chegar com confiança. Foi o que Elias fez. Elias chegou diante de Deus com confiança. A Bíblia diz que ele orou para que não chovesse e não choveu. Olha só a confiança, o posicionamento desse homem. E Tiago diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões, igual a nós. Igual a nós. Mas ele sabia da sua posição em Cristo, ele sabia quem ele representava no mundo espiritual, quem Cristo representava na vida dele. Então ele tinha um posicionamento diante de Deus. E Hebreus diz que nós devemos chegar diante do Senhor com confiança, com certeza. Então, quando você for orar, aleluia, creia que Deus está ouvindo a sua oração, creia que Deus, Ele está ouvindo o seu clamor. Isso é confiança. Mas você só adquire confiança através do relacionamento e da exclusividade. Quando você oferece a Deus relacionamento, quando você oferece a Deus sua exclusividade, você passa a ter confiança. Aleluia. Você passa a ter confiança, você chega diante de Deus com confiança, sabendo quem você representa, sabendo quem você é. Então, amados, nós precisamos criar o hábito de nos relacionarmos com Deus. Existe uma frase que diz assim: você só pode vencer o mundo físico se primeiro você vencer no mundo espiritual. A pessoa só vai vencer o mundo físico, a carne, só vai vencer as paixões desse mundo se primeiro ela vencer
no mundo espiritual. Então, quando você cria essa intimidade com Deus, né? E qualquer um pode ter. Aliás, Jesus manda que todos os cristãos devem orar, buscar a presença de Deus, né? Os discípulos pediram que Jesus nos ensina a orar. Então nós podemos chegar diante de Deus: Senhor, me ensina, Pai, eu não sei, né? Eu não sei como orar. O Espírito Santo vai te ensinar. Assim como Jesus ensinou os seus discípulos, né? Eles tiveram a humildade. Nós devemos também ter essa humildade, chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, eu ainda não sei orar, não sei como falar. O Espírito Santo vai te ensinar. Aleluia. Então, amados, você precisa saber quem você representa no mundo espiritual, e você só vai alcançando esses níveis através do seu relacionamento com Deus, né? Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus aqui, ele fala a respeito da chave, ele diz assim: e eu darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ele está falando de um posicionamento, está falando aqui de uma autoridade, né? Chave representa autoridade. Então a igreja, ela recebeu essa autoridade, ela recebeu esse posicionamento. Então quando você cria esse ambiente de relacionar com Deus, você vai alcançando tudo isso. E você vai descobrindo quem você representa, né? O que a palavra de Deus representa na sua vida. E Mateus diz assim: e eu darei a chave do reino dos céus. Então Jesus está dizendo aqui que ele está entregando à igreja autoridade espiritual. E eu darei a chave do reino dos céus, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. Foi isso que Elias fez. Foi isso que Josué fez. Foi isso que os homens do passado, os heróis da fé, fizeram. Eles descobriram quem eles representavam, quem eles eram, o que eles representam, o que a palavra de Deus representava na vida deles. E é o que Jesus está dizendo aqui: e eu darei a chave do reino dos céus, tudo que você ligar aqui na terra será ligado no céu, o que você desligares aqui na terra será desligado no céu. Autoridade, irmãos. Autoridade espiritual. Então o cristão, ele tem autoridade espiritual, né? Porque ele sabe quem ele é. Você sabe quem você representa, né? No mundo espiritual, o cristão, ele é visto como, né, como um soldado, vamos dizer assim. O diabo olha para você e vê assim, ó, ali, né, uma autoridade. Quando você vê um guarda de trânsito ou um policial, você fala assim, ó, ali tem uma autoridade, não é? Ali, e o guarda de trânsito, ele não precisa usar da força. Simplesmente ele levanta a mão, né? E os carros é obrigado a parar. Ele usou de força? Não. Mas ele usou do quê? De autoridade. No mundo espiritual é assim. Nós representamos o mundo espiritual como autoridade. O diabo tem que olhar para você e dizer assim, olha, ali vem um crente que tem autoridade. Ali vem um irmão que tem autoridade, aquele irmão, ele é autoridade. Mas sabe o que acontece? O diabo, ele tem cegado as pessoas. O diabo tem cegado as pessoas para não conhecer a verdade de Deus, a palavra de Deus que liberta, que transforma, que muda. E as pessoas, elas não sabem da sua posição em Cristo, elas não sabem da sua autoridade em Cristo, quem elas representam em Cristo, e elas passam a viver uma vida frágil, uma vida sem um relacionamento com Deus, e se torna uma presa fácil na mão do diabo.
Porque elas não descobriram quem elas são. Então, quando você orar, você tem que crer que Deus, Ele ouve as suas orações. Você precisa saber quem você é, o que você representa no mundo espiritual. Esses homens descobriram isso. Foi por isso que sinais e milagres aconteceram, né? Foi por isso que Elias orou para que não chovesse e não choveu. Depois ele foi lá, orou para que chovesse. Depois mandou o seu servo subir 7 vezes no monte, né? E quando o seu servo viu, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz, vai lá e diz a Acabe que vai chover. Fala para ele se apressar, porque vai chover. Aleluia. Aleluia. Ele sabia quem ele era no mundo espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Ele sabia quem ele representava no mundo espiritual. Convicção, irmãos. Eles tinham um relacionamento com Deus. Então, a partir de hoje, saia daqui convicto, fala, olha, eu vou criar o meu relacionamento com Deus. Eu vou criar meu momento com Deus, eu vou dar a Deus a minha exclusividade. Eu vou dar a Deus a minha exclusividade. Então saia daqui nessa noite convicto disso, que você, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim, veja só o que Pedro diz assim, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! É isso que você representa, amado. É isso que você é. É isso que Deus te deu, é isso que o Senhor fez com a sua igreja. Quando Ele diz para Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo que a igreja do Senhor estava sendo edificada sobre ele, e que as portas do inferno não poderia prevalecer contra essa igreja. Em seguida ele fala, eu darei a chave à minha igreja, eu darei a chave do reino dos céus. Então é relacionamento, posição com Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Agora, para nós encerrarmos, às vezes você fala assim, mas pastor, eu não tenho força, né? Eu não consigo orar, eu não consigo orar, eu não tenho força para orar. Eu tenho uma palavra para você, de Spurgeon, que ele diz assim, se estamos tão fracos, que só temos força para respirar, que cada respiração seja a sua oração. Palavra de Spurgeon. Se estamos tão fracos, que só temos força para respirar, que cada respiração seja a sua oração. Aleluia, Jesus. E ele diz mais assim, quanto mais o céu existe em nossas vidas, menos da terra nós cobiçaremos. Amém? Então eu quero que você saia daqui nessa noite, convicto de quem você representa no mundo espiritual, e passe a ter um relacionamento com Cristo, né? O Velho Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem inúmeras passagens, promessas, né, para a vida daqueles que têm relacionamento com Deus. E então, amados, a oração ela tem que fazer parte da nossa vida, ela tem que fazer parte da nossa história. Aleluia. Você só vai vencer o mundo físico se você primeiro vencer no mundo espiritual. Aleluia. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa impactar a sua vida, possa trazer mudança a partir de hoje, convicção para a sua vida, para a sua fé, aleluia, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Deus abençoe.